Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Augusto Júnior e eu ajudo você a se tornar um profissional de T&D, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Eu quero pedir que o Espírito Santo, logo no início desse conteúdo, se derrame sobre nós, sobre mim, sobre você, para que realmente, como eu costumo dizer, este conteúdo possa ser relevante, possa ser realmente um divisor de águas na sua vida e na sua história. Que o Espírito Santo nos conduza para que realmente nós tenhamos plena clareza, convicção, direcionamento de como conduzir a nossa vida profissional, a nossa carreira, principalmente voltando-a para o desenvolvimento de pessoas. E no conteúdo de hoje eu quero falar com você sobre os 5 macro processos para um profissional de T&D ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Muitos profissionais de T&D têm dificuldade para gerar os resultados que os seus clientes esperam, ou até mesmo para atrair novos clientes. E é provável que a grande dificuldade se encontre exatamente em entender onde o seu cliente quer chegar, ou às vezes entender o como, qual é o meio, o caminho que te permite conduzir o seu cliente para chegar no destino, na transformação que realmente ele almeja. Provavelmente você, em algum momento, atuando como um profissional de T&D, ou talvez como um analista de treinamento e desenvolvimento dentro das organizações, já tenha se deparado com a dificuldade que é, de fato, entender, ter clareza de onde esse nosso cliente quer chegar. Um cliente propriamente dito, para aqueles que são profissionais autônomos, trabalhando com treinamento e desenvolvimento, ou o cliente interno, uma área, um segmento dentro da organização, para aqueles profissionais que atuam internamente, mais conhecidos como os analistas de treinamento e desenvolvimento. Fato é que essa dificuldade acontece ou porque o cliente não consegue, de fato, demonstrar, falar, verbalizar o que ele quer, ou porque realmente nós não conseguimos entender, por mais que ele tenha tentado nos mostrar e nos falar. E a situação ela se agrava quando nós também, enquanto profissionais de T&D, não sabemos como ajudar o nosso cliente a entender, a enxergar onde ele quer chegar. E talvez você queira saber realmente o que é mais importante para o seu cliente e como gerar esses resultados para ele. E neste conteúdo eu vou te mostrar os 5 macro processos que ajudam o seu cliente a chegar no resultado que ele busca através dos seus programas de treinamento e desenvolvimento e, consequentemente, te fazendo, te posicionando como um profissional de T&D, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. E eu vou te mostrar isso através dessas 5 etapas que vão trazer para você uma clareza tão grande, fazendo com que você consiga entender o seu cliente muitas vezes até melhor do que ele mesmo. Para você ter uma ideia, eu sei o quanto isso é desafiador, porque por diversas vezes, como um profissional de treinamento e desenvolvimento, eu estive cara a cara com os clientes, com os donos de empresa, com as pessoas que contratam, que fazem exatamente a seleção, o briefing do que é necessário para os seus programas de desenvolvimento dentro da empresa. E acredite ou não, a grande maioria das pessoas, ao se depararem com um profissional de treinamento e desenvolvimento e diante da pergunta o porquê você quer contratar o meu serviço, qual é o problema, qual é a dificuldade que você enxerga, por diversas vezes eu vi clientes dizendo: o meu problema é com processos, ou o meu problema é com a área de vendas que não funciona, o meu problema é com determinado maquinário. E eles não conseguem se dar conta que, na verdade, o grande problema que eles têm está ligado às pessoas. Porque se ele tem um problema com processos, quem cuida dos processos? Se ele tem um problema
com uma determinada máquina, por não estar sendo bem executada, bem operada, quem faz a operação dessas máquinas? Então, assim, é importante que nós consigamos demonstrar para os nossos clientes que o grande desafio dele, na verdade, está ligado sim com a questão das pessoas. E isso é muito forte, principalmente para nós que estamos trabalhando, buscando nos desenvolver cada vez mais como profissionais de treinamento e desenvolvimento de pessoas, que nós consigamos trazer essa clareza para o dono da empresa, para o nosso cliente. Como eu disse, por várias vezes eu precisei, partindo da realidade que ele me relatava, que ele me demonstrava, o quanto na verdade isso estava ligado com o comportamento e com a atitude das pessoas. E era interessante perceber que muitos deles levavam a mão à cabeça e falavam assim: rapaz, tem razão, o meu problema está aí, está com as pessoas. Eu acho que eu não queria acreditar que o meu problema era com pessoas, porque eu me vi acreditando que esse era um problema sem solução. E aí entra um monte de sabotadores que muitas pessoas vão criando na sua vida e na sua história, que faz com que elas realmente acreditem que o treinamento e o desenvolvimento de pessoas é algo praticamente impossível. Eu já ouvi aquele ditado, né? Pau que nasce torto morre torto. Mas primeiro, por ter visto isso na minha vida e por ter visto a transformação que a comunicação, que a educação é capaz de gerar na vida das pessoas, eu acredito que para nós, profissionais de treinamento e desenvolvimento, essa frase não se aplica. De fato, ela não existe. Pau que nasce torto não morre torto. Tem jeito sim, e aí o nosso papel é ajudá-los a de fato encontrar o caminho que vai fazer com que eles de verdade se endireitem. E aí, quando a gente consegue demonstrar isso para o cliente, para o nosso contratante, ele consegue vislumbrar um horizonte que até então para ele era realmente impossível. E é exatamente por isso que conhecer esses 5 macro processos me ajudou a entender o que era mais importante e relevante para eles, e é isso que eu quero começar a compartilhar com você a partir de agora. Muito bem, então assim, começando a entender cada um desses 5 macro processos, o primeiro, e o que eu acredito ser o mais importante e relevante de todos, e é o que vai nos remeter a toda essa questão que eu coloquei inicialmente, é o que nós chamamos de diagnóstico. Quando você, por exemplo, vai a um médico fazer uma consulta, imaginemos que você tem uma dor na sua barriga e você não sabe o que é essa dor, você só sabe que dói, você só sabe que te incomoda. E aí quando você vai ao profissional, quando você vai ao médico, o que esse médico faz? Será que de cara ele já puxa o seu bloquinho de receitas e vai prescrevendo os medicamentos? Até porque ele é médico, atende centenas de pessoas, às vezes pela cara do paciente ele já vai saber o que realmente é importante ser diagnosticado, ser receitado. Mas a verdade é que não. O primeiro movimento que o médico faz ali no seu consultório é entender qual é o problema, o que levou este paciente até o consultório dele. E para entender isto, ele vai fazer um diagnóstico. E como é que ele faz esse diagnóstico? Ora, ele faz esse diagnóstico por meio de uma série, uma quantidade de perguntas que vão fazer com que este profissional, com que este médico entenda o que aquele paciente está passando e quais seriam as medidas corretivas, qual seria o possível tratamento. Então, nessa analogia que eu estou trazendo, a pessoa vem e fala: eu tenho uma dor na minha barriga. E aí o médico, região da barriga, ele começa a fazer algumas perguntas para descartar ou se aproximar daquilo que ele acredita que seja. Então, ele pergunta, por exemplo,
Essa dor acontece com muita frequência? Sim, acontece. Você percebe que essa dor fica mais intensa quando você tem a ingestão, ingere algum alimento ácido ou gorduroso, uma fritura? Ah, doutor, é isso mesmo. Puxa, quando eu como alguma coisa do tipo, parece que é horrível, que meu estômago dói. Certo. E quando você também fica nervoso, irritado, você percebe que essa dor também se intensifica? Sim, também acontece. Puxa, é provável que você tenha um quadro de gastrite. Mas antes de nós fazermos alguns exames mais aprofundados, vamos começar com um pequeno tratamento para ver se esses sintomas melhoram. E aí o médico então receita um tratamento. Olha, passa às vezes uma dieta alimentar. Olha, você não vai comer ácido, fritura, gordura, você procure ficar mais calmo, menos irritado. E o que acontece é que na maioria das vezes esse quadro melhora por ser um quadro, como costuma se dizer, de uma gastrite. Mas se de repente, mesmo cuidando e fazendo todos esses tratamentos, o paciente volta e não tem uma melhora, aí este médico vai propor alguns exames para aprofundar esse diagnóstico. Então, às vezes ele indica uma endoscopia ou alguma coisa do tipo, para que esse paciente possa então ser melhor diagnosticado e aí sim, com base neste resultado, ele proponha o tratamento mais adequado e às vezes até pode ser que seja o caso de uma, não é uma gastrite, pode ser que seja uma úlcera, pode ser até talvez que seja um câncer. E aí, diante do diagnóstico, aplica-se as ações corretivas necessárias. E aí entra o segundo elemento dos nossos macro processos, que é a questão do planejamento. Então, assim, trazendo essa analogia para nós profissionais de treinamento e desenvolvimento de pessoas, é importante que antes de oferecermos o nosso programa de treinamento ou de desenvolvimento, que nós façamos esse diagnóstico, esse bom diagnóstico com os nossos clientes. E você já entendeu aqui, assim como na área médica nós precisamos fazer uma série de perguntas para o nosso cliente, para o nosso contratante, para ajudá-lo a entender qual é o problema, qual é a causa deste problema, durante quanto tempo este problema acontece, para que a gente, a partir disso, possa entender quais seriam as melhores práticas, as melhores ações para realmente ajudar esse cliente a chegar no resultado que ele quer. Nesse diagnóstico você pode identificar muitas vezes um problema de comunicação que ele queira resolver, às vezes é um problema com o trabalho em equipe, enfim, às vezes são de ordens técnicas ou de ordens comportamentais, mas você vai fazer ali essa leitura, esse diagnóstico e a partir disso sim fazer a proposta que mais vem ao encontro dessas necessidades. E aí você apresenta, você faz, você cria exatamente o seu planejamento. O que a gente faz no planejamento? A partir do diagnóstico, dessa leitura, desta realidade que você constatou, você vai apresentar a sua solução. Que se nós pensarmos em um analista de treinamento e desenvolvimento, dentro desta etapa planejamento, o analista ele pode oferecer uma solução por meio de um treinamento interno, de um treinamento externo ou um treinamento in company. Rapidamente aqui eu vou te dar uma noção do que seria cada um deles. Quando nós falamos treinamento interno, não necessariamente é aquele treinamento que é feito dentro da empresa. Então, analistas de T&D, aqui comigo, prestem atenção para que você tenha cada vez mais domínio sobre isso. O treinamento interno é aquele onde você possui um profissional que detém o conhecimento, a habilidade necessária para entregar aquele conteúdo. Então você usa os recursos da própria empresa. Por isso, treinamento interno. É feito com um profissional de dentro
da organização. Você economiza tempo, economiza dinheiro e só vai ajudar aquele profissional a organizar e estruturar o treinamento para ministrar diante daquela necessidade constatada. Eu me lembro de uma empresa em que eu trabalhei, em que nós tínhamos um programa de treinamento interno, onde nós levantávamos as competências e as habilidades dos próprios profissionais da empresa e frequentemente apresentávamos esses treinamentos para os interessados em aprimorar esses conhecimentos. E aí nós tínhamos lá conhecimentos, treinamentos de inglês, tínhamos profissionais que dominavam, inclusive já davam aula de inglês fora da empresa e começaram a ministrar esses treinamentos dentro da empresa. Tínhamos profissionais que dominavam Excel e aí eles começaram a dar esses treinamentos de Excel dentro da empresa. Então isso é muito interessante também para os analistas de T&D, que são os profissionais de treinamento e desenvolvimento que realizam essas ações dentro das organizações. O treinamento externo é aquele onde, uma vez que você identificou que você não tem os recursos dentro da empresa, você vai buscar fora. Então você contrata um palestrante que já está ministrando um treinamento numa determinada cidade ou na sua própria cidade e que você destina os profissionais que precisam deste treinamento ou deste programa de desenvolvimento para este curso. Por isso, treinamento externo. E o treinamento in company é quando você, por exemplo, percebe a oportunidade de trazer esse profissional que vai ministrar um curso lá em São Paulo, o custo que você teria para mandar 10 colaboradores para lá, você pode trazer este profissional para cá e fazer um treinamento in company, dentro da empresa, às vezes fazer uma ação com outras empresas parceiras e baratear esse custo e aí sim promover o desenvolvimento das suas pessoas. De novo, isso para um analista de T&D. Se estamos falando de um profissional de T&D, então se você é um profissional de T&D, então é importante ver se cabe algumas dessas modalidades para o seu portfólio, para o seu programa. Você fez o diagnóstico e entendeu que aquela necessidade requer, por exemplo, uma palestra. Uma palestra, para deixar claro aqui, é um evento onde você vai despender de 30, 40 minutos, não passa de uma hora, por isso ideia de palestra é um assunto direto ao ponto, onde você de maneira organizada leva as pessoas a atingirem aquele resultado. Às vezes você percebe através do seu diagnóstico que a melhor ação não é uma palestra, mas sim um treinamento. Treinamento é o compartilhamento de conhecimentos e habilidades dentro de um tempo específico, bem maior do que uma palestra, e aí você pode fazer isso em um workshop, por exemplo, de 2 a 4 horas. Você pode fazer isso em um treinamento propriamente dito, que tem ali 8 horas, ou às vezes um treinamento mais prolongado, onde você vai compartilhar esses elementos técnicos, conhecimentos e habilidades ao longo de 16 horas, 20 horas, 36 horas, e que não necessariamente, obviamente, vão ser feitas ininterruptas. Você vai fazer isso em 2 dias, um final de semana, ao longo de uma semana, mas a ideia é que ele não fique muito longo, tá certo? Porque senão aí nós entramos na ideia de desenvolvimento, né? De desenvolvimento, que aí é um programa mais elaborado, feito no longo prazo, onde normalmente nós trabalhamos os elementos voltados para atitudes e comportamentos, ok? Então, uma vez que você planejou a sua ação de treinamento e desenvolvimento, vem a fase onde você vai estruturar o seu programa. Então, nesta fase de estruturação, você vai levantar os recursos necessários para que o evento aconteça. Os materiais para uma eventual dinâmica que você venha querer implantar, apostilas, se vai ter coffee break, o local onde vai ser, se vai precisar de recursos audiovisuais, enfim, você monta essa estrutura para que o seu evento aconteça.
E aí, feito isso, você entra na fase 4, que nós chamamos de execução. Então, com tudo isso pronto, é hora de você fazer o resultado que o seu cliente espera, que o seu cliente deseja se materializar. E como é que você faz isso? Colocando em prática, obviamente, tudo aquilo que você planejou. E a quinta e última etapa é a fase que nós chamamos de avaliação. Nessa etapa, a ideia é que você avalie todo o processo, ou seja, esses 5 macro processos, bem como as partes, né, de cada um deles. E, em específico, avaliar aquele treinamento, aquela palestra, aquele programa de desenvolvimento propriamente dito. E você faz isso se valendo, por exemplo, de uma avaliação de reação, que serve para você tirar o retrato, identificar qual foi a correspondência do que você entregou com as expectativas das pessoas que participaram do teu treinamento. Por isso que a gente chama uma avaliação de reação. Não é você avaliando as pessoas, mas são as pessoas avaliando o seu treinamento, o seu evento, dizendo se gostaram, qual foi o impacto que trouxe para elas, qual foi a transformação que o seu programa gerou na vida e na carreira delas. Você tem também ainda uma segunda avaliação que nós chamamos de avaliação de aprendizagem. Na avaliação de aprendizagem, agora sim você vai avaliar, testar os conhecimentos adquiridos por aquelas pessoas que participaram do seu programa, que participaram do seu treinamento. Eu até recomendo que você monte a sua avaliação com 3, 5 perguntas voltadas para o conteúdo que você vai trabalhar e que você aplique antes do seu treinamento. Então imagine, começou o treinamento, aplica a avaliação de aprendizagem. Eles vão responder com a base de referência que eles têm. Aí você aplica o treinamento, terminou o treinamento, aplica novamente. E já instantaneamente você vai conseguir já avaliar a curva de aprendizagem. É muito legal, muito interessante usar esse modelo de avaliação. E uma avaliação um pouco mais elaborada, que nós chamamos de avaliação de aplicabilidade. Você pode propor, e aqui se você é um analista, você mesmo pode fazer isso, ou você pode propor para que depois de um tempo ela possa ser aplicada pelos gestores da empresa. Então essa avaliação ela é composta de uma série de competências alinhadas com o programa que você desenvolveu e que permite ao gestor da pessoa e à própria pessoa fazer uma avaliação se aquilo está realmente adequado ao que se esperava, os resultados que eles almejavam, os resultados que eles buscavam alcançar a partir deste programa que você gerou, que você desenvolveu. É interessante perceber que uma das coisas que muitas pessoas gostam hoje em dia é de acompanhar os famosos programas de culinária. É interessante como esses programas eles mexem com a gente, né? Volta e meia a gente vai passando os canais, tem um lá de alguma receita, a gente para e fica olhando, né? Inclusive tem canais que só passam esse tipo de conteúdo. E por que eu estou dizendo isto para você? Para chamar a sua atenção, porque na maioria destes programas existe o quê? Uma receita, ou seja, existe um método. Para chegar no resultado, tem que seguir aquela receita. Da mesma forma, para você que quer ser um profissional de T&D e ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas, eu recomendo que você cuide de cada uma dessas etapas para que seus programas alcancem também os resultados que o seu cliente deseja, o resultado que o seu cliente está buscando. Mas eu preciso dizer para você que uma das coisas que eu mais gosto de ouvir é quando os meus clientes me dão um feedback me dizendo que os meus treinamentos foram além do que eles esperavam. E acredite, esse é o método que te permite, primeiro, visualizar o
o resultado que você vai alcançar com a execução daquilo que você planejou e, ao mesmo tempo, vai te permitir reunir as condições necessárias para entregar ainda mais do que aquilo que o seu cliente almejou, que o seu cliente externou, fazendo com que ele fique simplesmente encantado com o seu trabalho. Bacana, não é? No conteúdo de hoje eu te mostrei os 5 macro processos para um profissional de TI ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Te mostrei isso apresentando a importância de fazer um diagnóstico, depois planejar os seus programas de TI, estruturá-los, executá-los e avaliá-los para que você consiga de fato corresponder às expectativas dos seus clientes. Portanto, se você quer ser um profissional de TI podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas, comece agora mesmo olhando para os seus treinamentos e vendo se você está cuidando de cada um destes macroprocessos. A partir do momento que você colocar em prática o que eu compartilhei com você hoje, você vai notar um salto de qualidade nos seus programas. Então, quando que é a hora de começar? Agora! Eu quero aproveitar e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos aqui mais uma vez com esse conteúdo que te ajuda a ser um profissional de TI, podendo ser bem remunerado, treinando e desenvolvendo pessoas. Um grande abraço, fique com Deus e até o nosso próximo conteúdo. Tchau, tchau!